Olá, começando a nossa terceira aula de bioquímica, cujo tema são os aminoácidos. É uma aula bastante simples do ponto de vista bioquímico, é fácil, mas extremamente importante para que a gente possa ter entendimento de outros elementos mais para frente. Então, os aminoácidos são os elementos essenciais aí, constituintes das proteínas do nosso corpo. Então, vimos na aula anterior, se você não viu, volta lá dar uma olhada. O nosso corpo ele é composto essencialmente por água. Você sabe quantos por cento do nosso corpo é composto de água? Quase 70%. Aí os outros 30% aproximadamente composto por outros elementos, matéria orgânica, e boa parte, a maior parte deles são proteínas. Só que as proteínas que sintetizam no nosso corpo, elas são formadas por aminoácidos, que é o elemento da aula de hoje. Tá? Então, o conhecimento dos aminoácidos, o conhecimento desses elementos, permite que a gente tenha um conhecimento maior mais para frente. Então, vamos lá. Nosso terceiro bate-papo é sobre aminoácidos e peptídeos. Por que peptídeos? Porque peptídeos é um conjunto de aminoácidos. Tá? Mas ainda você não tem uma proteína. Vamos ver isso aqui. O objetivo dessa aula é que você seja capaz de compreender a estrutura básica de um aminoácido, ou seja, como ele é formado, conhecer as formas e a classificação dos aminoácidos, compreender as funções especializadas de alguns aminoácidos, entender o processo de formação e as propriedades das ligações peptídicas, correlacionar o papel dos aminoácidos com biomolécula básica para a construção ou constituição das proteínas. Vamos lá. Você já deve ter visto aí em farmácia, né, no Mundo Verde, e lá você vê venda de aminoácidos, né, os BCAAs, enfim. E aí, se você pesquisar na internet, dar um Google aí agora e botar aminoácido, para que serve? Você vai ver uma série de recomendações. Então, eu botei aqui né, aqui, ó, aminoácido e saúde. Apareceu isso aqui, ó, no Mais em Casa. Pool de aminoácidos, de ganho muscular específico, especificação Dr. Laí Ribeiro. Aí tem aqui composição: leucina, valina, leucina, lisina, fenilalanina, treonina, metionina e triptofano, que são aminoácidos. Aí você vai ver lá ali o que está escrito, ó, o que eles fazem, esses aminoácidos. Manutenção e ganho rápido de massa muscular, aumento de força e contração, aumento da carga de exercício, resistência e fôlego durante o treino, diminuição do dano muscular durante o exercício, síntese muscular perfeita, perfeita a síntese do seu músculo, hein? Prevenção e tratamento de sarcopenia, perda de massa e força na musculatura esquelética, envelhecimento, aumento do transporte de oxigênio, auxilia em dietas de emagrecimento, redução da fadiga, ajuda a manter os níveis de serotonina no cérebro que regula a atividade mental. Gente, o aminoácido, como ele constitui as proteínas, e a proteína é a macromolécula mais presente no nosso corpo, é claro que ela vai participar de todos os processos. Mas, vírgula, entretanto, todavia, você fazer o uso do aminoácido e dizer que ele vai exercer essas funções, balela. Porque todos esses aminoácidos você ingere na sua alimentação normalmente. Tá? E aí, algumas pessoas suplementam, né, ingerem mais aminoácidos, mas se vocês forem olhar, o nível de evidência que a gente tem para a maior parte dos elementos que estão descritos aqui é extremamente baixa. E é claro que o aminoácido está constituído em todas essas funções, porque são eles que sintetizam as proteínas. Tá? Então, muito cuidado. Vamos entender aqui de forma racional. Então, o aminoácido mais conhecido, né, como suplemento aí de farmácia são os BCAAs, que é o Branched Chain Amino Acids, que nada mais é do que traduzindo em português, aminoácidos de cadeia ramificada, que são os três tipos, leucina, valina e leucina. E por que que os BCAAs, né, como é o nome original em inglês, eles são muito utilizados, por exemplo, para quem quer hipertrofiar.
Porque se você pegar as proteínas que compõem o músculo, 1/3 das proteínas que compõem o músculo são feitas desses 3 aminoácidos. Mas vocês vão perceber que a formação de aminoácidos depende de uma série de fatores das proteínas. Tá? Então, não quer dizer que a ingesta desses aminoácidos em grande quantidade vai fazer que você tenha um aumento da massa muscular. Esse é um cuidado que a gente tem que ter. Até porque não adianta você ingerir nenhum alimento, qualquer tipo de alimento, e não fazer exercício, até esteroide anabolizante. Se você injetar esteroide anabolizante e não fizer nada, não fizer exercício, você não vai ter aumento da massa muscular. Talvez tenha aumento de gordura. Então, olha só que interessante. Aqui a gente tem partindo do micro para o macro, né? Você tem aqui os aminoácidos, que são elementos pequenos. E aí um conjunto de um grupo de aminoácidos forma um peptídeo, que é um elemento um pouco maior. E aí um conjunto de vários aminoácidos constitui uma proteína. A proteína ela é funcional, ela exerce uma função. Tá? Então, depende da literatura, a gente vai ter um conjunto maior ou menor de aminoácidos para constituir uma proteína. Então, alguns livros vão encontrar aí 50 aminoácidos, outros são 100 aminoácidos, né? Mas tem proteínas que vão ter 20.000 aminoácidos. Então, depende da função que as proteínas exercem. Então, função de algumas proteínas, só para ter a ideia de como ela está inserida em tudo na nossa vida. Então, aqui a gente tem a luciferase, que é a proteína responsável pela cor lá da luz do vagalume, da bundinha do vagalume. A hemoglobina, que é a proteína que transporta oxigênio, né, que está lá nas hemácias, no sangue. Então, são constituídas por proteínas, né, as hemácias. A queratina é a proteína que forma aí o cabelo, né, nosso cabelo. Também está no chifre aí do rinoceronte. Então, todo o mundo inteiro é proteína, tá, gente? E as proteínas são constituídas por aminoácidos. Entendendo o que é um aminoácido aqui, para a gente ter essa concepção mais fidedigna. Mas como é que é a estrutura dele? Então, olha só. O aminoácido é composto por um carbono central, um carbono no meio, um carbono quiral, composto por um grupamento amina. Por que amina? Porque tem um nitrogênio aqui, ó, NH3, tá? Ele tem carga positiva, a gente vai ver depois por quê. Composto por um ácido carboxílico, a carboxila, COO, e eu vi que tem carga também aqui negativa, também vamos entender por quê. Um hidrogênio, né? O hidrogênio está ligado também a esse carbono quiral, muitas vezes ele não vai ser representado assim do lado de fora, como aqui do lado. E o que é mais relevante de entender, para você entender, é isso aqui, ó, radical. Todo aminoácido ele é composto por um radical também. O radical, por que eu estou falando isso? Presta atenção aqui. Porque todo o resto, né, esse cabeçalho aqui, todo aminoácido ele é exatamente assim. O que muda de um aminoácido para o outro? Somente o radical, que é o conjunto de átomos, né, que produzem, que distinguem esse radical. Então, um exemplo aqui da lisina, tá aqui do lado, aqui na direita. Vamos lá. Identifica aí o cabeçalho, né? Eu brinco que é o cabeçalho do aminoácido, ou seja, os componentes que se repetem. Então, você vai olhar aqui, ó, opa, carbono central, que era o grupamento amina, carregado positivamente, o ácido carboxílico, carregado negativamente. E olha o hidrogênio onde é que está, coladinho com carbono. Tá? Esse carbono aqui a gente chama de carbono central, vou escrever aqui, ó, carbono central, carbono alfa, ou quiral. Tá? Vocês vão encontrar os 3 nomes aí na literatura. O que está aqui, ó, que sobrou, quantos carbonos tem? 1, 2, 3, 4 carbonos, mais o grupamento amina. Isso aqui, gente, é o radical. Tá? Esse Rzinho aqui, ó, radical, é isso aqui. Então, essa é a lisina. Tá? Então, nós temos 20 tipos de aminoácidos diferentes, que a gente chama de alfa-aminoácidos, que é a forma como eles se encontram no nosso corpo. Não vamos falar sobre os L-aminoácidos. Todos têm um grupo carboxila, um grupamento amina ligado ao carbono alfa, ao carbono central. Tá? O que muda aí vai ser essa cadeia lateral, esse radical, tá? Que vai variar de tamanho, estrutura, carga. Tá? Isso faz com que, como a gente já viu lá na primeira aula, se não viu, veja lá na primeira aula, depende do aminoácido, dessa estrutura do radical.
ele pode ser polar ou apolar. Ele pode ter afinidade com água ou não. E como, olha só que legal, é o aminoácido que constitui a proteína, né? A proteína formada, a polaridade dela, ou seja, se ela vai se diluir em água ou não, depende dos aminoácidos que compõem na sua estrutura. Tá? Como são 20 aminoácidos, né? É chato você ficar decorando. Existe um joguinho, tem aí, ó, da Wiley, tá? Se você quiser entrar lá e participar, aquele jogo antigo do aviãozinho, né? O que eles fizeram? Que legal, essa editora fez. Ela pegou aqui os 20 aminoácidos, aí tá o nome do aminoácido, a estrutura dele aqui, ó. Aí ele bota aqui os aminoácidos, né? A estrutura dele. Aí diz qual é o alvo aqui, ó. Target alvo, tá? Aminoácido. Aí aparece, você tem que atirar no aminoácido certo, do que representa a lisina. Você olha, opa, lisina, papai, você atira na lisina ali. E assim você consegue decorar, são só 20, né? Você ficar lendo, decorando, de forma dinâmica, você termina lembrando aí a informação. Tá? Então é bem legal, para quem tiver interesse, é gratuito lá, tá? O site aqui embaixo, ó, tá o link lá para te jogar para o Wiley lá, para o site. Faz tempo que eu não entro, mas acredito que ainda esteja disponível. E aí, outro fator importante, os aminoácidos são classificados em 5 classes principais, né, de acordo com o seu radical. Muita gente confunde isso e não dá para confundir. Porque todo aminoácido ele é igual. Todo aminoácido ele vai ter lá, vou escrever aqui, ó, um carbono central, né, um grupamento amina, NH3, uma carboxila, C, OH, dupla O, troquei aqui lá, não tem problema, um hidrogênio e um radical. Tá? O que muda é isso aqui, gente. Então, quando a gente fala da classificação do aminoácido, eu vou dizer o grupo se ele é R apolar, R aromático, R polar, R carregado, R positivamente ou negativamente. Esse R aqui nada mais é do que aqui, ó, o radical. Então, essa classificação que eu vou dar aqui é em função do radical. Tá? Então, ele pode pertencer a esses 5 grupos. Tá? Então, você já grava aí que são 2, a gente chama de apolares, que são esses 2 primeiros aqui, e os outros 3 são polares. E aí é fácil porque os apolares, eles podem ser alifáticos, que é o mais difícil, mas não é tão complexo. Aromáticos é fácil, porque vocês vão ver que eles têm anéis aromáticos, então é fácil de gravar. E o restante são os polares. Tá? Os não carregados também não é fácil de olhar assim, ver de cara, mas os carregados positivamente e negativamente são. Porque o positivamente vai ter uma carguinha positiva e negativamente uma carguinha negativa. Né? E vocês vão ver geralmente o grupamento amina, NH3, e a carboxila, COH-O. Tá? Então, vamos lá agora os radicais, ver quem são os grupos. Então, o primeiro grupo, apolares alifáticos. Quem são esses aminoácidos que são apolares alifáticos? Olha só. Então, você tem lá glicina, alanina, prolina, valina, leucina, isoleucina e metionina. Ah, Diego, eu preciso gravar isso? Não, não precisa gravar isso, não. Se você quiser saber tudo de aminoácido, falar sobre aminoácido, tudo bem, você vai gravar. Mas o que você tem que ver, inicialmente, que eles, como eles têm aqui o seu radical, todos estão bem ligadinhos, tá vendo? Ó, hidrogênio aqui é o mais simples, tá? A glicina é o mais simplesinho, só tem um hidrogênio aqui. Alanina, pô, tem um CH3, então tem uma ligação com carbono, mas 3 ligações com hidrogênio. Pô, isso aqui é apolar, né? Mas veja, apolar é o radical, tá? Porque olha só, o aminoácido ele tem carga positiva e carga negativa, para ele poder se ligar a outro aminoácido. Tá? Vamos ver isso daqui a pouco. Ele tem a carga positiva de um lado e a carga negativa do outro lado, porque é onde vai colando o aminoácido no outro aminoácido. Tá? Então, a gente está vendo só com relação ao radical. Então, alanina, prolina, valina. Né? Ah, Diego, tem carga aqui, mas essa carga aqui é do cabeçalho, né? Da parte principal do aminoácido, não é do radical. O radical está aqui embaixo. Apesar de estar ligado aqui, você está vendo essa CH2 ligado ao grupamento amina, né? O radical é essa parte que está roseada aqui, tá bom? Valina. Né? Você vê que está tudo ligado direitinho, ó. Leucina, isoleucina, metionina. Então aqui, né, a gente chama de alifáticos, é a cadeia aberta ou acíclica. Tá? Então são os apolares alifáticos.
cadeia aberta, não é a cadeia fechada, tá? Ou não é cíclico. Por quê? Os que são, né, de cadeia fechada, são os aromáticos, é outro grupo de radicais. Então, quando você olha lá, fenilalanina, tirosina, triptofano, você sabe que esses elementos, eles são aromáticos. Por quê, Diego? Porque tem um anelzão lá, ó. Tá? Então, esses elementos, eles também são apolares, né? Porque apolar é hidrofóbico, tá, gente? Não tem afinidade por água. Então, se eu pego esse aminoácido e boto lá na água, eu vou misturar, e ele não vai se diluir, tá bom? Bom, saindo dos grupos apolares, que são os dois, são os alifáticos e os aromáticos, vamos para os grupos agora polares, tá? Então, tem esse primeiro aqui, que é o polar não carregado, que é o mais difícil de enxergar, mas não tanto. Por quê? Porque olha só aqui no radical, serina. Serina tem hidroxila. Trionina tem hidroxila. Cisteína tem um grupo sulfidrila aqui, ó, tá? Asparagina. Asparagina tem um grupamentozinho amina aqui, ó, dupla ligação, tá vendo? E a glutamina também tem um grupamento amino. Então, apesar dele não ter carga livre, tá? Não está carregado, ele é polar. Você coloca ele na água lá, você vai conseguir dissolver, tá? Desses aminoácidos são os mais solúveis em água aí, os mais hidrofílicos quando a gente compara com apolares, tá? Por conta desses grupamentos funcionais aí que eu mostrei que permitem a diluição. Agora, os outros dois são os mais fáceis, olha só. Carregados positivamente, né? Ou básicos, que a gente chama. Carga positiva ou básico. Pô, olha só que legal. Lisina. NH3 tem um maisinho aqui ainda para mole para você, ó. Aqui. Arginina. E por último aqui, a histidina. Então, gente, são grupos que são carregados, tá, positivamente. Eles se diluem facilmente em água. E aí o que acontece? Se você tiver um outro elemento com carga também negativa, né, os aminoácidos vão se ligar entre si, olha só que legal. E aí vamos para os ácidos, né? Aminoácidos ácidos carregados negativamente, são dois só aqui, ó. Aspartato e glutamato. O que tem? Tem a carboxila lá, ó. Qual é o ácido carboxílico? É a mesma coisa, se dilui com muita facilidade em água, são os aminoácidos, tá? Lembra, aminoácido, tá? Olha esse nome que legal, aminoácido, porque tem um grupamento amino e tem um ácido carboxílico. Então, grupamento amino de um lado, ácido carboxílico de outro, por isso que é aminoácido, tá? Grupamento amino com grupamento carboxila. Alguns aminoácidos para a gente ter noção no papel. A glicina atua como neurotransmissor do sistema nervoso, direto, tá? Sem estar ligado a nada. Triptofano e da tirosina, que atuam como precursores da serotonina e da dopamina, que são gerados aí quando a gente tem prazer, né? Histidina forma as histaminas que participam aí como mediadores de reações alérgicas. Tá? Então, processo aí que tem de descarboxilação, né? Perda de CO2, a histidina vira histamina. E muita gente toma histamina, né? Quando tem alergia, tem algum problema. Então, você vê como é importante os aminoácidos, que eles podem exercer função direta, tá? Não só ligado à proteína. E aí, algumas propriedades que estão ligadas aí aos aminoácidos de acordo com o radical. Então, essa tabela aqui é só para vocês depois quiserem consultar, se estiverem fazendo uma pesquisa, quiserem saber mais sobre aminoácidos. Então, aqui, os polares, né? Grupamento R, alifáticos ou polares. Essa é a glicina. Aqui do lado, você tem a abreviação, o símbolo. Cada um desses aminoácidos eles tem uma abreviação de 3 letras e tem um símbolozinho. Geralmente é a letra inicial. Só como alguns aminoácidos foram descobertos depois, né, ou eles são em inglês, né, e começam com a mesma letra, você vai ter uma diferenciação aí de um para o outro. Por exemplo, fenilalanina, né, é FHE, porque é a sigla dele aqui em inglês. Tá? Então, vou chamar aí de F. Tirosina. Tirosina, você vê aqui, ó, TYR, o símbolo dele é Y. Tá? Triptofano.
triptofano aqui é TRP, o símbolo dele aqui embaixo é W. Tá? Então, essa aqui é a abreviação ou símbolo. Aqui tem as constantes, tá? A pK de cada um desses elementos, né? É o índice de hidropatia, ou seja, a afinidade que tem com água, né? Se é alta ou baixa. Aqui vocês vão ver o quanto tem e quantas vezes eles aparecem, o percentual desse aminoácido que aparece na síntese de proteínas. Então, por exemplo, a glicina 7,2, a alanina 7,8. Você vê aqui a leucina, como é que ela aparece bastante nas proteínas, tá? E não necessariamente todos os aminoácidos estão em todas as proteínas, tá? Isso é importante também. Aí dos grupos polares, né? Não carregados, carregados positivamente, carregados negativamente. Mesma coisa, aqui você tem a abreviação deles, né? As questões mais importantes, o índice de hidropatia e a ocorrência deles em proteínas. Vocês vão ver que o que mais aparece em proteína aqui é a leucina, que é aquele mais simplesinho. Tá certo? E aí, de acordo com a incidência desses elementos, eles vão ser a proteína também que vai ser formada por eles vai ser mais hidrofílica ou hidrofóbica. Os aminoácidos têm outra classificação, tá? Eles podem ser divididos em aminoácidos essenciais e aminoácidos não essenciais. Qual é a diferença entre eles? Né? A gente tem aqui os essenciais: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Isso muda de acordo com a literatura. E não essenciais, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem alguma coisa errada aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Não, tá certinho. E aí, qual é a diferença dos aminoácidos essenciais por não essenciais? Os aminoácidos essenciais é aquele que é essencial que você faça a ingestão pela alimentação, porque a gente não produz. Tá? E olha só aqui os aminoácidos de cadeia ramificada lá de BCAAs, eles estão aqui nesse grupo. Tá? Aminoácidos não essenciais. Aminoácidos não essenciais a gente é capaz de produzir a partir de outros elementos. Tá? A partir de outros aminoácidos, né? A partir de outras proteínas, a partir de outros produtos aí das nossas que tem no nosso corpo. Então, esses aminoácidos aqui que a gente não produz, num caso aí de doença ou de atleta, né, pode ser que o aminoácido ele possa auxiliar tratamento ou recuperação. Tá? Mas lembra que todos eles são ingeridos através dos alimentos que nós temos disponíveis em casa. Então, quando perguntar, Diego, qual é a diferença de essenciais e não essenciais? Perguntar para você. Você sabe que essenciais são aqueles que você ingere e não essenciais são aqueles que você não precisa ingerir para obtê-los. Ok? Então, lembra que são duas classificações diferentes. A primeira classificação que eu falei com vocês com relação ao radical, e lembra aí, porque passa e esquece. Quais são os radicais? Né? Quais são as divisões quanto ao radical? O aminoácido ele pode ser apolar ou polar. Tá? Então, o apolar, você tem duas classificações, que são os alifáticos e os aromáticos. Tá? E os polares são três. São os polares sem carga, os polares carregados positivamente e os polares carregados negativamente. Tá? Lembra, positivo e negativo tem a carguinha lá embaixo. Tá? Não carregado, você não vai ver a carga, mas você vai ver os componentes, como a hidroxila, né? a grupamentamina participante. Então, essa é a classificação de acordo com o radical, que vai ser polar ou não. Aí tem a classificação de acordo com a essencialidade, se ele é essencial para consumir ou não. Tá? Então, tem aqui os essenciais e os não essenciais. Tá? São os grupos com relação à necessidade de ingesta. E aí, só para relembrar, cada um desses aminoácidos, todos eles, têm a mesma composição na parte superior. Vai relembrar um carbono central ou quiral. Isso é bom você escrever, você anotar, que fica na sua cabeça, você não esquece. Né? A carboxila, C-OH, o grupamento amina, NH3, o hidrogênio e o radical.
O que faz com que cada um desses elementos seja diferente um do outro é esse aqui, o radical. Tá? Ele ser essencial ou não essencial vai dizer que se ele precisa ser ingerido pela alimentação ou não. Tá? Então, pergunta lá, qual é a estrutura do aminoácido, de cada um desses aminoácidos? É um carbono central, um grupamento amina, uma carboxila, o ácido carboxílico, um hidrogênio e um radical. Perfeito? Vamos lá. Agora, vamos para o próximo passo aqui, né? Passo extremamente importante também, que é a ligação entre um aminoácido e outro. Porque o que forma a proteína é um conjunto de aminoácidos. E de como esses aminoácidos se ligam, né? O que acontece para que ele forme uma proteína? Então, olha só, você tem aqui o aminoácido 1, tá? E aqui o aminoácido 2. Repara aqui, ó, tem um vermelhão aqui, né? Isso aqui é o que indica o que vai acontecer na ligação. Do lado esquerdo do aminoácido 1, você tem o grupamento amina. A gente chama de N-terminal, tá? Que é o primeiro aminoácido. Do lado direito do aminoácido, você tem aqui uma carboxila, o ácido carboxílico. A gente chama de C-terminal. Ora, C por quê? Carbono da carboxila e N por quê? Por conta do nitrogênio. Grava assim, vai ficar fácil. Quando o aminoácido se liga no outro, o que ocorre? Você tem uma ligação por desidratação, tá? Você perde uma hidroxila do primeiro aminoácido e o hidrogênio do segundo aminoácido, eles se ligam entre si. Ora, um oxigênio, dois hidrogênios. H2, né? Dois hidrogênios, O. O que é H2O? H2O é água, né, gênio? Então, você tem a perda de uma molécula de água aqui, ó. É por isso que é desidratação. E aí você forma uma ligação desse carbono aqui, que agora foi para ligação, com o nitrogênio do outro aminoácido. Tá? Essa ligação a gente chama de ligação peptídica aqui, ó. Ligação peptídica, por quê? A ligação entre um aminoácido e outro forma um peptídeo. Tá? Então, são dois aminoácidos, é um dipeptídeo. Se forem três aminoácidos, é um tripeptídeo. E assim vai. É assim que se liga o aminoácido, então. Tá? Então, um grupamento ácido carboxílico de um lado e um grupamento amina de outro lado. Dentro desse aspecto, a gente tem vários peptídeos formados. Né? Então, dois peptídeos é um dipeptídeo, dois aminoácidos é um dipeptídeo, três aminoácidos é um tripeptídeo, quatro é um quadripeptídeo e cinco é um pentapeptídeo, como é esse exemplo aqui. Ó. Então, você olha lá para esse elemento, ó, extremidade aqui esquerda, agrupamento amina, extremidade aqui direita, ácido carboxílico, tá? Extremidade carboxo terminal. E aí você vai olhar, né, as ligações que tem aqui entre esses elementos e o seu radical. Então, você vai ver aqui que tem a serina, né, aqui o radical ficou para cima, aqui, ó, a serina, a outra aqui, ó, a glicina. Opa, aqui, ó, esse aqui você sabe, né, esse aqui é um elemento que tem uma... que tem um... Ih, rapaz, fugiu o nome aqui da criatura agora, do jovem. Mas que tem essa estrutura cíclica no seu radical e também é um aminoácido, apolar. Tá? Aqui você tem uma alanina, CH3, e aqui o último a gente tem uma leucina. Então a gente pode usar as três primeiras letras de cada um para identificar ou colocar só a primeira letra de cada um. Você tem aqui, ó, SGIAL, tá? Que é o nome do peptídeo. Então, o peptídeo vai ser identificado pela primeira letra de cada um dos aminoácidos que o compõe. Tá? Então, você olha cada rosinha desse aqui, é a ligação da carboxila, que é o C-terminal, um N amino terminal, o aminoácido que começa o outro. Grupamento amina, perdão, que começa outro aminoácido. Lembra de novo, aminoácido é amina
e ácido, né? Lembrando da amina, grupamento amina e grupamento ácido carboxílico, tá? Vamos lá. Aqui eu trouxe um exemplo de um trabalho científico, né, de 2017, que compara, muita gente fala aí da whey protein, do tipo de proteína, soja, etc. As pessoas que hoje trabalham com utilização de aminoácido, quando você tem a ingesta adequada de aminoácido, você não tem diferença nenhuma. Então, esse trabalho aqui, ele quis avaliar a força das pessoas, aí viu, placebo, pessoas que faziam ingesta de leucina, suplementação com leucina, pessoas que faziam utilização de whey protein e pessoas que faziam utilização de proteína de soja. E ele viu que na força não tinha diferença nenhuma, todo mundo igual. Aqui é o antes e aqui é o depois. Todo mundo aqui tem uma melhora com o treinamento, mas não muda com relação à utilização do aminoácido. Tá? Massa gorda total também não muda, né? Igual para todo mundo, não tem diminuição de massa gorda. E quando faz a avaliação do tamanho, né? do membro avaliado, você tem o mesmo valor igual aqui também para todos eles. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz esse tipo de avaliação isolada. Bom, gente, então, para terminar essa parte, né, é importante compreender a estrutura básica de um aminoácido. O aminoácido formado por um carbono central, o quiral, um grupamento carboxila, a radical, grupamento amino, NH3, e um hidrogênio. Tá? Conhecer as formas e as classificações dos aminoácidos. Então, ele é dividido em 5 grupos, de acordo com o seu radical. Tá? Ele pode ser cíclico ou acíclico, ou polar. O polar é dividido em 2 grupos. Tá? Então, o polar aromático e o polar alifático. Tá? Então, vocês vão ver que em função da estrutura, né? Os que têm anéis aí aromáticos são a estrutura que são apolares, e os que são alifáticos aí também, que tem aquela estrutura que não é cíclica, mas você tem todos os carbonos, todas as ligações, todos os elementos são pouco solúveis em água, tornam esses elementos também apolares. E os 3 grupos são polares, que é o polar sem carga, o polar com carga positiva e o polar com carga negativa. O polar sem carga, você vai ver hidroxila ou a amina, né, no radical. E o carregado positivamente, você vai ver lá a carguinha positiva, geralmente um grupamento amina. E no carregado negativamente, você vai ver lá geralmente uma carboxila também, no seu radical. Tá? Bem simples. Compreender as funções especializadas de alguns aminoácidos. Então, eu dei o exemplo aí da histidina, que forma aí as histaminas, né? Que a gente conhece como trabalho do sistema imune, a formação da dopamina, da serotonina. Né? Então, a gente tem os aminoácidos trabalhando aí em diversas funções específicas e especializadas. Entender o processo de formação e as propriedades das ligações peptídicas. Então, lembra que a carboxila de um aminoácido se liga ao grupamento amina de outro aminoácido. Essa ligação ocorre pela perda do radical hidroxila da carboxila e para a perda de um hidrogênio do grupamento amina. Isso faz com que você tenha uma ligação, que a gente chama de peptídica, que forma peptídeo com perda de água. E, por último, correlacionar o papel dos aminoácidos com biomolécula básica para a construção das proteínas. Ora, então você sabe que um conjunto de vários aminoácidos forma uma proteína. Tá ok? Bom, eu vou colocar aqui agora um videozinho que eu acho que ajuda bem a entender esse processo de formação dos aminoácidos. Tá? É um vídeo que mostra a proteína sendo formada a partir do DNA. Eu acho que ajuda bastante. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com você.
compartilhar o vídeo para você poder assistir. Então, esse vídeo ele tem disponível também gratuito no YouTube, tá? Do DNA à proteína. Então, aqui você tem uma célula, tá? Lembra lá da primeira aula, você tem um invólucro nuclear, que é a membrana, e aí dentro você vê as organelas. Então, aqui, ó, mitocôndria, tá? O núcleo, o retículo aqui em volta. Vamos lá para dentro do núcleo, tá? Então, entrando pelo poro do núcleo, lá dentro, as nossas células têm 46 cromossomos, né? São 23 pares. Só que ele só fica assim, tá nessa forma, o cromossomo, na hora da divisão. Geralmente fica ele todo aberto, esticadão. Tá? Aí você tem aí essa fita, que é a fita de DNA, e um pedaço, cada pedaço dessa fita representa um gene, forma uma proteína. Então, a proteína específica, ela é composta por um gene. Aí você tem a RNA polimerase, tá? Que nada mais faz do que forma o RNA. Então, ele copia esse gene lá, o DNA, ele vai pegando, cada letrinha dessa, gente, olha só que legal, né? G, U, C, A, né? São as bases nucleotídeos que formam o RNA. Então, após a fita estar totalmente formada, a gente tem um RNA que a gente chama de RNA mensageiro, tá? O RNA mensageiro, ele é formado por essa fita que é uma cópia daquela parte do gene DNA que forma uma proteína, qualquer proteína. E aí tem um ajuste, ele vai essa minhoca aí, né, que é o RNA lá para fora da célula, sai pelo poro. E aí fora da célula, ele se liga a um ribossomo. Lembra que tem um monte de ribossomo lá no retículo endoplasmático. Né? O RNA mensageiro se liga. E olha só, sabe o que é esse negocinho aí? O rosinha é um aminoácido. E embaixo, esse Tzinho, tá? Esse é o RNA transportador. É o RNA ou de transferência, tá? Que vai levar o aminoácido que veio da sua alimentação lá, que você ingeriu, até colar lá, ó, no RNA mensageiro, que veio a cópia dentro da célula. E a partir daí, o aminoácido lá em cima ó, vai colando um no outro. O N-terminal ao C-terminal de um aminoácido ao outro. E aí essa interação entre eles, né, é a ligação peptídica, e aí você tem a formação de peptídeos e proteínas a partir do ribossomo. Depois que todos os aminoácidos são colados, de acordo com a carga que tem cada aminoácido, forma a proteína. E ela está pronta para exercer a sua função. Tá? Então, assim são formadas as proteínas. E aí ela vai funcionar como enzima, vai funcionar estruturalmente, enfim. E aí você tem ela lá, ó, pronta para trabalhar dentro da célula. Milhões, milhares de proteínas com diferentes funções. Tá ok? Então, tá aqui, mas esse vídeo tem disponível também gratuito aí no YouTube. Você bota lá do RNA, proteína, tá? Que você consegue acessar. Tá? Então, pessoal, amigo ou minha amiga, é isso. Aminoácido é simples, né? É para a gente entender como é a estrutura, né? Como ele se liga, como ele é disponibilizado e como ele gera proteína, que é o tema agora da próxima aula. Então, vamos lá para o nosso próximo encontro. Se tiver dúvida, volta no vídeo, assiste de novo, tá? Que vai ajudar bastante você a entender os nossos próximos passos. Até logo.